Sintaxe você aprende muito rápido, mas você também esquece muito rápido. Se eu fosse parar de compartilhar olhando para as pessoas que eu acho que são muito melhores do que eu simplesmente desligaria a câmera e nunca mais falaria nada na minha vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder. Hoje eu quero falar sobre os 7 hábitos dos programadores altamente eficazes. Se você já viu esse título em algum local, não é mera coincidência. Pessoal, se eu pegar essa lista que eu fiz há pouco tempo, eu apagar ela e daqui a uma semana eu for recriar essa lista, muito provavelmente, pelo menos acho que 5 ou 4 desses hábitos vão estar de forma persistente nas minhas listas. Provavelmente outros 3 ali vão ser modificados de acordo com a semana. Eu estou querendo dizer aqui também é o fato de que não necessariamente essa lista é para ser os 7 principais hábitos de todos os programadores, mas foram 7 hábitos que, na minha visão, são extremamente importantes e que vão te ajudar a ser um programador melhor. Vou fazer algo um pouco contrassenso, né, que não é talvez as boas práticas do YouTube, que normalmente o cara segura o segredo para o final do vídeo. Na verdade, eu vou andar rapidamente sobre os 7 tópicos e depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe em cada um deles e tem algumas histórias bem legais que eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro hábito é aprender a pôr projetos do zero. Vou comentar um pouco mais sobre isso, é extremamente importante. No processo de aprendizado, não tenha medo de escrever código ruim, faz parte do processo. Se você não passar por essa fase, você não escrever código ruim, dificilmente você vai chegar a escrever código bom. Você tem que focar muito mais no paradigma, no princípio, do que na sintaxe. Eu vou já entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Ensinar é essencial, não necessariamente em um curso online, não necessariamente no YouTube, mas você precisa ensinar, seja para um par, uma pessoa que está do seu lado ali precisando de ajuda, seja você também ter a capacidade de escutar quem está ensinando, é importantíssimo. Outro, quinto, é uma visão equilibrada sobre as suas habilidades. Muitos programadores, desenvolvedores se acham mais ou se acham menos, então o equilíbrio é o mais importante, ter uma visão equilibrada sobre você, sobre as suas habilidades e sobre as habilidades dos outros, vai te ajudar muito a ter menos receios e a conseguir compartilhar mais, a conseguir escutar mais. Eu acho que isso é extremamente importante. Sexto ponto, você precisa ter iniciativa, mas você precisa chegar até o final das coisas. Eu gravei um vídeo sobre isso, com a palavra chamada acabativa, tá? Então é muito importante iniciar, mas você ser capaz de seguir até um final de determinado projeto. Então também vou falar um pouco mais sobre isso. E a sétima habilidade é reinventar a roda. Espero que você não feche o vídeo agora, né? Já que eu passei pelas 7 características, eu vou entrar um pouco mais em detalhe em cada uma delas agora. Você pode pensar assim, Leonardo, eu faço parte de um grande projeto, de uma empresa, né? Eu já sei trabalhar com projetos, já estou há 3, 4 anos, 5 anos trabalhando no mesmo projeto, um projeto grande, eu faço lá meus casos de uso e tal, legal. Isso é muito importante, isso vai te dar uma bagagem muito boa, mas a pergunta é, você saberia recriar esse projeto do zero? Você sabe trabalhar com todo o ferramental, infraestrutura necessária para que esse projeto saia do papel e chegue, por exemplo, na produção? Não necessariamente você precisa ser um especialista em infraestrutura, não necessariamente você precisa ser um especialista em ferramentas que estão ali circundando todo o processo de desenvolvimento, mas criar projetos do zero vai te ajudar a pensar em arquitetura, a arquitetura que você vai pensar, não necessariamente uma arquitetura que foi imposta por outra pessoa. Você vai definir quais são as restrições do seu projeto, que módulo pode falar com qual módulo, como você vai modularizar a sua aplicação, que tipo de padrão de projeto você vai colocar dentro da sua aplicação, que tudo isso você vai aprender quando você trabalha de forma projetizada. Você cria projetos para aplicar novas tecnologias, você cria projetos para aplicar novos padrões ou novas formas de organizar o código. Eu quero fazer aqui uma arquitetura toda baseada em Observer. Você pode criar um projeto para pegar um conceito que você eventualmente tem ali na cabeça, que acha que faz sentido, você joga isso no projeto e vê o resultado disso. Muito do seu laboratório, muito das suas experiências vão vir a partir desses projetos, por isso é essencial o aprendizado baseado em projetos, certo? Não é um paradigma, mas eu acho que é muito importante nessa linha. Depois, né, eu gravei um vídeo sobre isso, que você não deve ter medo de escrever código ruim, porque o código ruim é um pré-requisito, é um trampolim para você escrever código bom. Como é que você vai escrever um código bom se você não tem uma referência? Você vai sentar em cima de ombros de gigantes para ver bons códigos em livros,
eventualmente em cursos, em vídeos, mas é muito legal que você tenha essa experiência de escrever um código ruim que gerou consequências ruins no seu projeto e você vai lá e refatora, altera esse código, vê exatamente o ponto que está acontecendo o problema, aplica um determinado princípio e aí vê o resultado que isso gerou, um código mais legível, de maior qualidade, com nomes mais claros. Então é muito legal você ter essa tranquilidade para passar por cada uma das fases. A fase de escrever código ruim, a fase de refatorar, a fase de perceber que a refatoração não deu certo e gerou código pior, e aí você refatora de novo e gera código ruim. Esse é um processo cíclico. Você nunca vai deixar de escrever código ruim, você nunca vai deixar de refatorar e transformar o código ruim em código bom. Então esse é um processo natural. Então precisa escrever código, que é o mais importante, né? E com o tempo você vai mais diretamente para um código bom, mas você sempre vai precisar de muito esforço, de muita meditação para quem realmente meditar, não olhar o código, verificar se realmente esse nome está legal e coisas do tipo. Legal, falei do primeiro hábito, né, de aprender por projetos, o segundo hábito de você não ter medo de escrever código ruim, o terceiro, foca no paradigma e não tanto na sintaxe. O paradigma, você aprende uma vez, você aprende a teoria, né? Depois você aprende a pegar essa teoria e jogar na prática, e depois você não esquece mais. Você pode passar anos e anos sem programar, por exemplo, com paradigma de orientação a objeto. Depois de 5 anos, você vai lembrar dos princípios, vai lembrar de como é um código organizado segundo a O. Isso não significa que você não vai estar enferrujado, mas você vai sim lembrar do paradigma. Já a sintaxe, não. Sintaxe você aprende muito rápido, mas você também esquece muito rápido. Depois de 4 ou 5 meses sem usar uma linguagem, você não sabe mais nem como fazer um laço for na linguagem. Então, você vai olhar a documentação, você provavelmente vai confundir com sintaxe de outra linguagem, vai tentar fazer um laço for do Python, por exemplo, dentro do PHP e vice-versa. Então, a sintaxe você aprende rápido, você esquece rápido, mas paradigma não. Os conceitos são muito mais duradouros e perenes e você vai conseguir lembrar de um conceito provavelmente que você viu há 8 anos atrás, há muito tempo atrás, que provavelmente você não está aplicando muito. Eu comecei a trabalhar com linguagens funcionais, nunca mais programei no código orientado a objeto. Então, quando você for exposto numa situação que tem que voltar a programar em OO, vai ser muito mais fácil porque os princípios estão na sua cabeça, por mais que a sintaxe não. E o fato de você ter um foco muito grande no princípio vai te ajudar muito, mas muito, muito mesmo você migrar de um framework para outro, de uma linguagem A para uma linguagem B. É absurdamente mais fácil você, uma vez que entende os princípios, sair de uma tecnologia para outra, exatamente porque sintaxe se aprende muito fácil, mas os princípios são muito mais difíceis de serem aprendidos, de serem internalizados, de serem aplicados. Então, se você é um bom programador em Java e usa orientação a objetos, sabe organizar seus códigos de uma forma adequada, e se você, por exemplo, precisar migrar para um projeto em Python, muito provavelmente você vai escrever códigos bons também lá, embora você tenha uma curva de aprendizado sobre as manias e os cacoetes de cada linguagem tem suas próprias regras, tem um pouco da filosofia ali, mas isso se aprende rápido porque você tem os princípios que te dão a base de sustentação. Então, aprender com projetos do zeros, a questão de não ter medo de escrever código ruim, focar no paradigma, e o quarto, ensinar é essencial. Não necessariamente, como eu falei, precisa ser num vídeo, numa palestra, certo? Ensinar diz respeito a você saber trocar e saber receber também. Todo professor é aluno e todo aluno precisa ser professor. Eu acho que uma das formas que você tem de aprender muito sobre tecnologia é você estudar para compartilhar conhecimento. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro curso presencial foi sobre uma tecnologia chamada EJB3, que é uma tecnologia da stack do Java Enterprise Edition, né, Java EE, e eu me lembro que a tecnologia era nova na época, foi mais ou menos há uns 12 anos atrás, e o meu chefe falou assim, a gente está querendo migrar os projetos aqui de EJB2 para EJB3, eu queria saber se alguém conhece a tecnologia e quer ministrar um curso. Eu fui lá e falei para ele, eu quero ministrar um curso, posso fazer isso? Ele pode. Quantos dias você precisa? Eu preciso de 45 dias para organizar o material e ministrar um curso aqui na empresa. Eu não sabia absolutamente nada sobre essa tecnologia. Eu queria tirar a certificação na época da SAN, né, que é o Sun Certified Business Component Developer, que é o SCBCD, e eu não sabia nada, não tinha estudado ainda. Eu comprei o livro,
fui estudar, me estressei muito, até briguei com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, que eu não estava conseguindo fazer nada funcionar por conta de um conceito importante sobre injeção de dependência. E faltando, acho que uma semana para o curso, foi quando eu consegui, né, relendo o livro, já no desespero, suando frio, foi quando eu reli o conceito e a partir desse conceito, tudo passou a funcionar. E isso gerou um aprendizado tão grande, e essa experiência traumática trouxe para mim algo tão marcante que eu lembro até hoje da briga, eu lembro até hoje que a minha vontade era jogar o computador pela janela, e isso trouxe um aprendizado muito grande. Depois de uma semana o curso deu tudo certo, o pessoal gostou bastante do curso, certo? Mas foi a partir do momento que eu me dispus a ensinar, não necessariamente, como eu falei, em frente de uma turma ou em frente de uma plateia, mas quando eu me dispus a ensinar, eu aprendi muito. Isso é muito legal, eu acho que você deve levar isso para a sua vida, mesmo que seja ensinando em pares. Já vi muitos programadores que são fechados, que não gostam de compartilhar, e esses caras dificilmente vão crescer profissionalmente, porque ninguém é uma ilha, e nós precisamos dos outros, e isso é extremamente importante. Então, a próxima é ter uma visão equilibrada das suas habilidades, diz respeito a você nem se achar menos, nem se achar mais. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, eu acho que a maioria dos desenvolvedores cometem os mesmos erros, tem as mesmas dificuldades. Se eu passo 4 meses sem programar uma linguagem, eu vou esquecer a sintaxe. Se você passar 4 meses sem escrever código na linguagem, provavelmente você também vai esquecer. E aí você acha que você esquece porque você é um programador pior, ou você acha que você sabe tudo e não quer escutar os outros porque você é um programador melhor. Então, na verdade, eu acho que todo mundo está mais ou menos ali no mesmo patamar, digamos assim. Claro que tem as pessoas que estão acima, muito acima da maioria das pessoas, mas eu diria que isso é a exceção da exceção. Tá? Eu lembro de uma história de que na Marinha, na Aeronáutica Americana, alguma coisa do tipo, estava tendo um treinamento lá de pilotos, eles precisavam fazer um voo lá e fazer algumas manobras. E em um determinado dia, vamos supor, terça-feira, saíram lá 8 pilotos, teve um deles que fez o voo perfeito, com as manobras perfeitas, o resto ficou na média lá, 6 pilotos ficaram mais ou menos na média, e um deles teve um voo abaixo da média, foi ruim, fez as coisas erradas e tal. E aí, quando chegou os 6 pilotos, o cara não falou nada, o chefe simplesmente ficou calado, chamou o piloto que tinha sido muito bem, elogiou, falou: rapaz, você fez um voo espetacular, sua nota é 10, você não errou absolutamente nada, tudo perfeito, parabéns, continue assim. E o cara que foi ruim, ele deu lá um carão e disse: rapaz, você foi muito ruim, se você continuar assim, não tem como você ficar aqui no grupo de elite, blá, blá, blá. No outro dia, teve de novo o mesmo treinamento, as mesmas manobras, o cara que tinha sido muito bom diminuiu de rendimento e o cara que tinha sido muito ruim aumentou de rendimento. E aí o chefe pensou: provavelmente isso acontece porque sempre que eu elogio, o cara piora, e sempre que eu dou um carão, o cara melhora. Então, eu preciso dar um carão sempre e nunca elogiar. Só que depois de fazer outros experimentos e realmente continuar nessa postura de sempre criticar e nunca elogiar, ele percebeu que, na verdade, é que todo mundo tende a uma média. O cara que foi muito bom é muito difícil, o cara que fez imagina na Fórmula 1, o cara que fez a volta perfeita, certo? Tirou lá a volta mais rápida do circuito, ele não vai continuar mantendo a volta perfeita. Se ele tentar mais 10, 20 vezes, ele volta para uma média. Tem uma volta que vai ser ruim, tem uma volta que vai ser excepcional, mas a maioria vai ficar ali numa média. E é exatamente isso que eu quero dizer, né? O equilíbrio eu acho que é mais importante. Todo mundo está mais ou menos ali dentro de uma média, uns sabem mais alguma coisa, você eventualmente vai saber mais outra coisa, mas eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. E é importante você ter uma visão equilibrada sobre você, porque isso vai tirar algumas barreiras. Caso você tenha medo de compartilhar, porque acha que outras pessoas vão entender mais do que você, se eu fosse parar de compartilhar olhando para as pessoas que eu acho que são muito melhores do que eu simplesmente desligaria a câmera e nunca mais falaria nada na minha vida. Por isso que eu acho que você precisa ter uma visão equilibrada sobre você. O próximo ponto é você iniciar projetos é muito bom. Iniciar projetos é muito rápido, mas finalizar os projetos é onde mora o maior desafio, porque quando você começa a andar num projeto, um projeto novo é tudo muito legal, cheirinho de novo, aquele banco perfeito, né? Eu saí da concessionária agora, então é super rápido, você produz tudo muito rápido, muito prazeroso para fazer as coisas, só que quando você começa a andar, começa a ter quilometragem, começa a aparecer os problemas, começa a precisar de mais manutenção, o cheiro de novo já não existe mais e você vai ter que lidar com
com cheiros ruins, né, os bad smells do seu código, e aí que você vai ganhar mais maturidade, quando você passa daquela fase inicial e você começa a entrar mais ou menos ali no meio, né, velocidade do cruzeiro do seu projeto, muita coisa dando problema e você já não tem vontade de olhar para o código e evoluir ele. É exatamente o ponto que você vai ganhar muita experiência, aplicando princípios legais, refatorando, melhorando o seu código, porque essa é a realidade do dia a dia. Você nunca vai trabalhar em uma empresa que você sempre inicia os projetos e abandona. Você vai precisar iniciar, continuar e entregar. Por que não fazer isso nos seus projetos pessoais? Lá no primeiro hábito eu falei, para vocês aprenderem baseados em projetos do zero. Mas não basta iniciar vários projetos, não basta só fazer cadastros de tudo que é tecnologia e não conseguir ir para frente. Você precisa amadurecer, colocando mais funcionalidades, realmente simulando cenários mais reais, para daí você aprender skills de quem é profissional e você evoluir na sua vida como desenvolvedor. Legal? Então, aprender baseado em projetos, não tenha medo de escrever código ruim, prefira, né, foque mais no paradigma, no princípio do que na sintaxe. Depois, ensinar é essencial. Quinto, vai ser visão equilibrada sobre as suas habilidades. Sexto, inicie as coisas e termine. E, finalmente, não tente reinventar a roda. Eu achava muito legal, ultimamente eu não tenho feito muito isso, mas eu achava muito legal criar frameworks do zero. Né? Eu já criei um framework de persistência baseado em datamapper, tipo um JPA da vida, um Hibernate. Já criei um framework baseado em Active Record, acredito que seja assim a pronúncia, certo? Que é, por exemplo, no caso do Rails, você recebe os métodos de persistência. Já criei frameworks de injeção de dependência, para ele injetar a dependência a partir de reflection, coisas do tipo. Eu achava muito legal isso e por um tempo eu achei que esse fosse o caminho, que eu deveria criar meus próprios frameworks web, meus próprios frameworks de persistência e usar isso de forma profissional. Você vai acabar perdendo muito tempo e você não vai focar em realmente entregar valor para o seu projeto, para a sua ideia, para o seu cliente, inventando a roda. Claro que você vai ter projetos que são críticos, claro que você vai ter partes do projeto que são mais críticas e que eventualmente você quer ter um controle maior e não depender de uma biblioteca de terceiro que não é nem famosa, não tem tanta documentação e você vai querer tirar esse erro de eventualmente essa biblioteca não ser evoluída. E quando acontecer um problema, você não ter suporte, não ter nada, aí sim eu acho que faz sentido você reinventar ali um pouco da roda e criar a sua integração com o gateway de pagamento, por exemplo, de forma mais manual, certo? Integrando direto. Mas na grande maioria dos casos, você vai sim querer usar esses frameworks de mercado para te atender. E embora você possa criar seus frameworks em casa para brincar, para entender como um framework é criado do zero, eu acho que isso é super válido e ajuda sim, é divertido muitas vezes, né? Muitas vezes eu olhava para o videogame e preferia criar framework ou programar ou criar projetos do que propriamente jogar. Eu acho que faz parte da vida de todo desenvolvedor olhar para alguma diversão, olhar para o computador e achar que é mais divertido programar do que propriamente fazer outras coisas, mas não tente reinventar a roda quando diz respeito a questões de projeto, questões de produção, porque provavelmente você não vai ter os mesmos recursos, você não vai ter o mesmo tempo e provavelmente você não vai ter o mesmo domínio naquela área específica de quem desenvolveu o framework, beleza? Então era isso que eu tinha para falar, espero que esse vídeo tenha sido relevante para vocês. Falei um bocado e espero que vocês gostem, compartilha, comenta e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!